Lucas 8, versículo de número 26. Diz assim: navegaram para a região dos Gesarenos. E eles foram para lá. Versículo 27. Quando Jesus pisou em terra, na praia, nem entrou no interior da cidade. Quando ele pisou na terra, veio ao encontro dele um endemoniado daquela cidade. Fazia muito tempo que aquele homem não usava roupas e vivia nem em casa alguma, mas nos sepulcros. Quando viu Jesus, gritou, prostrou-se aos seus pés e disse em alta voz: que queres comigo, Jesus, filho de Deus Altíssimo? Rogo-te que não me atormentes. Pois Jesus havia ordenado que esse espírito imundo saísse daquele homem. Muitas vezes aquele espírito tinha se apoderado dele, mesmo com os pés e as mãos acorrentados e entregue aos cuidados de guardas, quebrava as correntes e era levado pelo demônio a lugares solitários. Jesus lhe perguntou: qual é o seu nome? Legião, respondeu ele, porque muitos demônios haviam entrado nele e imploravam-lhe que não os mandasse para o abismo. Uma grande manada de porcos estava pastando por aquela colina. Os demônios imploraram a Jesus que lhe permitisse entrar neles, e Jesus lhes deu permissão. Saindo do homem, os demônios entraram nos porcos, e toda a manada tirou-se no precipício abaixo, em direção ao lago, e se afogou. Vendo o que acontecera, os que cuidavam dos porcos fugiram e contaram esses fatos na cidade e nos campos. E o povo foi ver o que havia acontecido. Quando se aproximaram de Jesus, viram que o homem de quem havia saído os demônios estava assentado aos pés de Jesus, vestido e em perfeito juízo, e ficaram com medo. Os que o tinham visto contaram ao povo como o endemoniado fora curado. Então todo o povo da região dos Gesarenos suplicou a Jesus que se retirasse, porque estavam dominados pelo medo. Ele entrou no barco e regressou. O homem de quem havia saído os demônios suplicava-lhe que o deixasse ir com ele, mas Jesus o mandou embora, dizendo: volte, vai para casa e conte o quanto Deus lhe fez. Assim o homem se foi e anunciou na cidade inteira quanto Jesus tinha feito por ele. Oremos mais uma vez. Senhor Jesus, pedimos que o Espírito Santo de Deus trabalhe agora mesmo na nossa mente, no nosso raciocínio, no nosso coração. Alguns de nós, talvez a maioria de nós, estejamos aqui cheios de preocupações. Tem esposa aqui que o marido não veio, talvez tem filhos aqui que os pais não estão, tem pais aqui que os filhos não vieram, tem contas para pagar amanhã, tem um monte de coisa na nossa cabeça. Mas se o Senhor não colocar tudo isso num canto agora, nós não vamos conseguir entender a sua palavra. Por isso, o Espírito Santo de Deus junta toda essa tranqueira que está na nossa cabeça agora, todas essas preocupações, todos os medos e ansiedades, e guarda no envelope, bota numa gaveta e devolve para a gente depois do culto. Mas agora, Deus, faz com que o Teu Espírito ilumine o nosso entendimento e saiamos daqui, mais do que nunca, livres, libertos de toda e qualquer ação do maligno. Ajuda-nos a entender as coisas. Faz uma obra nos nossos corações, eu te peço, no nome bendito, no nome forte de Jesus. Amém. Eu acredito de todo o meu coração que boa parte, talvez 90% de toda a razão, de toda a causa, por que as pessoas não vêm à igreja, tem a ver com uma ação de Satanás impedindo-as de conhecer a verdade. Por isso, essa semana, quando nós orarmos, você vai aprender mais uma oração que eu vou ensinar agora. Além de você orar pela pessoa que está lá, que repreender a ação do maligno na vida dela e pedir ao Espírito Santo que haja na vida dela, você vai orar por você e por sua causa da seguinte maneira: por você e por sua casa. Senhor, cobre a minha vida e da minha casa, dos meus filhos, da minha família, com o sangue de Jesus. Por quê? O diabo vai atacar você quando você orar impedindo de ir lá. Então você vai dizer: Senhor, cobre-me, cobre a minha casa com o sangue de Jesus. Assim como você cobriu aquela pessoa com o sangue de Jesus para que Satanás seja repreendido, você vai cobrir a sua casa para que ele não ataque você, que os ataques dele caiam por terra. Assim como você orou, Espírito Santo convence do pecado, você vai orar: enche-me com o poder do teu Espírito Santo todos os dias nessa semana. Por quê? Mais tarde eu vou explicar, se der tempo. Por quê? Porque Satanás, quando atacar você, se você não estiver cheio do Espírito Santo, você vai dar uma resposta na carne, uma resposta carnal. E quando você dá uma resposta na carne, você
perde a unção e a autoridade para pregar para aquela pessoa ou convidá-la para a igreja. Então eu estou orando aqui pelo meu vizinho, dizendo, oh Deus e tal, e não sei o quê, e no meio da semana Satanás joga uma coisa entre eu e Lúcia, eu dou uma resposta qualquer para ela desse jeito, e imediatamente eu vou murchar, e não vou ter autoridade para ir pregar. Se isso acontecer, eu me ajoelho, clamo o sangue de Jesus, peço perdão a Deus, peço perdão à minha mulher, para recuperar a autoridade espiritual para convidar aquela pessoa. Entendeu? Você cobre com sangue para repreender demônios, cobre com o Espírito Santo para abrir o entendimento, cobre a sua casa com sangue para repreender os ataques, se enche do Espírito Santo para estar fortalecido e com autoridade, a fim de que todo ataque dele não receba uma resposta carnal da sua parte. Amém? Amém. Então, nesse trecho da Bíblia, o Senhor, nós passamos pelas tempestades. Quem veio hoje de manhã? Levanta a mão. Que culto. Que culto. Que bênção. Pastor Jimmy contando sobre essa passagem das tormentas. E ele disse coisas maravilhosas. Disse, olha, tem 2 mentiras sobre tormentas. Primeira, que crente não passa por tormento. Mentira, passa sim. Segunda mentira, que Deus nunca vai deixar a gente passar uma tormenta maior do que a gente pode suportar. Mentira também. Não é bíblico isso. Na Bíblia está escrito que Deus não deixará você ser tentado com uma tentação maior do que você possa, mas nunca falou sobre tribulação. Ao contrário, o apóstolo Paulo fala, recebi tribulações na minha vida maiores do que eu podia suportar. A gente recebe muita tempestade. E ele disse que há 4 anos atrás, a tempestade dele foi, ele estava dando uma classe aqui, o vigia bateu na porta e disse, sua filha está lá fora. Ela tem uma notícia para o senhor. Ele saiu e disse, eu já volto. Ele falou, pois não, minha filha. Ela falou, papai, o Jeremias, o outro filho dele, ele acabou de se matar. Pode imaginar. Não tem tempestade pior que essa. E ele contando isso hoje de manhã e dizendo, a gente passa por tempestades. A gente passa. Sofrer faz parte da existência. O privilégio da existência tem como pedágio o sofrimento. Todos nós sofremos. Mas a grande bênção é que o barco atravessou a tempestade. O barco com Jesus sempre atravessará a tempestade. Sempre chegará do outro lado. Sempre alcançará Porto Seguro. E se nós naufragarmos, chegaremos lá de maneira milagrosa. Se Deus não abrir o mar para passarmos, andaremos sobre as águas. Mas passaremos e chegaremos do outro lado. Só que por que Deus quer que o pastor Jim chegue do outro lado? Por que Ele quer que eu vença as minhas tempestades e chegue do outro lado? Por que Ele quer que você vença e chegue do outro lado? Porque há gente do outro lado que precisa ser abençoada através de nós. Nós existimos para servir apaixonadamente pessoas. E há uma maneira de servir indo do outro lado. No domingo passado nós chegamos do outro lado e dissemos que é importante ir do lado da pessoa que sofre, porque é só estando do lado da pessoa que sofre que você pode ter a mesma perspectiva das coisas que essa pessoa tem. E quando você está do lado da pessoa que está sofrendo, você para de julgar sintomas e começa a entender as causas. Às vezes nós julgamos as pessoas rápido demais. Aquilo que as pessoas praticam nem sempre é o que elas são. Talvez simplesmente seja o sintoma de uma dor mais profunda, mais antiga, de uma causa que precisa ser resolvida. E só quando estamos do lado da pessoa que sofre é que podemos parar de julgar sintomas e analisar as causas e poder ajudar. No caso do gadareno, que tinha muitos problemas, não podia dormir, gritava de noite, uivava, se rasgava com pedras, agredia pessoas, rompia correntes, tinha uma força horrível, morava num cemitério. Do que a gente pode chamar essa pessoa? Marginal. Nós julgamos rápido, marginal. Mas quando Jesus vai do outro lado, a gente descobre que todos os sintomas, não dormir, gritar, uivar, se rasgar, se machucar, machucar os outros, assustar, ser assustado, tudo isso eram sintomas de uma única causa. Ele estava possuído de demônios. E eu tenho uma notícia para você. Há muita gente possuída de demônios. Muita gente possuída de demônios. Que você nem percebe que elas estão possuídas por demônios, mas elas estão. Uma vez eu estava no meu trabalho e um rapaz chegou para mim e disse assim, Nassif, você entende de coisas espirituais? Eu falei, não muito.
Ele disse, sabe o que é? Eu estou casado há 1 ano. E eu estava tomando banho com a minha esposa. Quando a gente é casado, pode. Casado pode namorar em braille. Só casado. Eu estava tomando banho com a minha esposa. E de repente eu senti um arrepio. Quando eu olhei para ela, o rosto dela estava transfigurado. E ela começou a fazer assim. E eu pensei que ela ia vomitar. Eu falei, querida, o que você tem? E ela me falou com uma voz horrenda. E eu fiquei apavorado. E eu fiquei conversando com ela, mas não era ela. Eu falei, e o que você fez depois? Bem, a gente saiu do banho. E aí dali a pouco a coisa passou. E ela sentou. E aí me falaram, olha, vai num pai de santo bom. Aí ele falou, qual é o melhor? Eu falei, está em Salvador. Ele pegou um avião, se mandou para Salvador, foi lá no tal do pai de santo, pagou uns tufão de dinheiro aí, tufão me lembrou. Uns tufos de dinheiro. O vício é horrível. Destrói a gente. Escancara quem a gente é, não é? Mas está bom esse negócio, né? Então, gastou um montão de dinheiro. E o sujeito disse para ele assim, olha, é o seguinte, ela tem mediunidade e precisa desenvolver. Sempre o golpe de Satanás é o mesmo. Tem mediunidade, precisa desenvolver. Se ela não desenvolver, ela não vai dominar esses espíritos vão machucar. Ela está recebendo o espírito de Pombagira. Pombagira é uma prostituta. E se ela não souber dominar isso, ela vai sair por aí, se entregando aos homens, nem sabe o que está fazendo e nem ele sabe que ela está possuída. Eu falei, então? Ele falou, cara, voltei para São Paulo, me falou, não, tem um lá no bairro fulano, vai lá. Foi lá, falei, e aí? Mesmo diagnóstico. Falei, e aí? Agora eu estou conversando com você. Ah, você quer o terceiro diagnóstico? Terceira opinião. Eu falei, olha, dá para resolver. Ele falou, sabe por quê? Se eu saio de casa, minha esposa fala, não saio, não quero ficar sozinha, porque eu tenho medo que esse espírito me pegue. E se eu sair na rua e fizer isso daí, e nem estou sabendo? Ela não me deixa mais trabalhar. Quando eu saio, tem que ter alguém perto dela. E ela não está mais trabalhando, ela já saiu do emprego, ela está com medo. O que vai acontecer? Isso vai acontecer mesmo? Eu falei, vai. Lógico que vai. Tem solução? Tem solução. Então, você pode ir na minha casa? Eu falei, posso, mas vai custar muito caro. Aí eu falei assim, olha, eu vendo a minha casa, eu vendo meu carro, tiro o dinheiro da poupança, dou tudo o que você quiser. Eu falei assim, já sei como alguns enriquecem. Não, não é isso que eu estou falando, não. Quando eu chegar na tua casa, eu dou o preço. Pedi oração, jejuei naquele dia e fui para lá. Entrei na casa, sentei na sala da casa dele, sofá aqui, ele no sofá desse lado. E aquela conversa de abobrinha, né? Então, né? Difícil a vida, né? E o Corinthians, assim mesmo e tal. E nada, e a esposa dele nada. Aí, meia hora depois, a esposa dele vem, meio segurando nas paredes, como uma velha, uma mocinha bonita, assim, olhou para mim, se sentou no sofá e falou, bem, você está bem? E ela ficou quieta assim, ela falou, estou com dor de cabeça. Aí eu falei, olha, eu vim aqui por causa disso. E falei assim, primeira coisa importante, Deus te ama e tem um plano maravilhoso para a sua vida. Segunda coisa importante, seus pecados fazem separação entre você e Deus, e o seu coração é escancarado para qualquer demônio por causa disso. Terceiro, se você agora crer que Jesus morreu na cruz do Calvário por você, e com a sua boca você falar, Senhor Jesus, entra no meu coração, eu te recebo como meu Salvador, você vai receber perdão dos seus pecados. Você vai receber uma nova vida para viver nessa vida. Vai receber a luz. Jesus disse, eu sou a luz do mundo, quem me recebe, recebe a luz e jamais andará em trevas. E toda escuridão, todo demônio, todo espírito sairá da tua vida. E quarto, a vida eterna lá no céu. Você quer Jesus? E ela fez assim, Pela primeira vez eu vi um incrédulo animando outro incrédulo a aceitar Jesus. O marido dela falou, meu amor, fala o que você quer, fala o que você quer. Eu falei assim, então faz o seguinte, põe as suas mãos em cima das minhas mãos, e eu vou orar uma oração pedindo a Deus que lhe dê forças para você receber Jesus. Você quer? Ela fez assim com a cabeça. E quando eu pus as minhas mãos, que ela botou as mãos dela na minha mão, nas minhas mãos, ela esticou e começou a gritar e começou a arrancar a roupa. Pombagira tinha pegado, havia pego. E ela se jogou para o chão e com gestos muito complicados, eu pedi a ele que me ajudasse.
Ele segurou um braço, eu segurei o outro, e eu fui para o ouvido dela, enquanto ela gemia, gritava e falava umas coisas horríveis. Eu fui para o ouvido dela e disse assim: repete comigo. Não vou falar o nome dela. Fulana, repete comigo. Eu creio em Jesus. E ela, repete comigo. E ela foi repetindo. Eu creio em Jesus. Foi muito difícil terminar a oração. Mas quando ela falou amém, ela abriu o olho e falou: quem é você? Falei: sente-se, prazer, meu nome é Nivaldo Nassif. Queria falar para você, Deus te ama, tem um plano maravilhoso. Fui tudo de novo. Quer Jesus? Quero. Quer receber Jesus? Quero. Então repete a oração comigo. E aí ela repetiu outra vez, confirmou aquela oração. E eu quero te dizer uma coisa. Faz 30 anos que isso se passou. Nunca mais nenhum demônio tocou naquela moça e eles são casados. Jesus pode entrar. Jesus pode entrar. Era demônio. Demônio escancara as pessoas. Eu podia chamar aquela moça de prostituta. Que menina mais sem vergonha. Traindo o marido. Eu não estou dizendo que toda mulher que trai ou todo marido que trai está possuído. Provavelmente. Mas não posso dizer que todos estão. Quem sabe empurrados, tentados. E também é muito fácil a gente jogar todos os nossos pecados nas costas de Satanás numa tentativa de justificar as nossas faltas. Mas há causas que são demônios. Uma mulher estava corcunda por 16 anos, andando dessa maneira. E quando ela encontrou os pés de Jesus, Jesus falou com ela: filha de Abraão, levanta. Ela endireitou, e a Bíblia diz que por 16 anos ela estava possuída por um demônio, que era corcunda, e encorcundou a mulher. Curvada. Pode acontecer? Pode acontecer. Eu podia diagnosticar o sintoma, uma mulher doente. A causa era um demônio. A causa era um demônio. Eu não entendo muito dessa situação toda. Eu também me preocupo com algumas pessoas que são especialistas em demônios. Eu gosto de gastar o meu tempo falando de Jesus e da libertação que a gente tem do que dele. Eu não gosto de dar espaço para ele. Quando uma pessoa, numa igreja que eu estou cá, endemoniada, eu não repreendo o demônio no ambiente do culto. Eu mando tirar fora, continua o culto. O demônio não vai roubar 1 minuto do culto de Jesus. Mas às vezes nós precisamos falar do nosso inimigo. O apóstolo Paulo diz que ele pode aparecer como anjo de luz por aquela porta, e todos nós ficarmos extasiados. E não é um anjo de luz, é ele. Ele pode aparecer. Satanás não é chifrudo, com rabo comprido e roupa vermelha. Satanás é bonito, agradável, tentador, sedutor. O apóstolo Paulo diz: nós não ignoramos as suas maquinações. A palavra grega é planos de guerra para derrotar o inimigo. É uma mesa onde tem um plano bem arquitetado, cheio de detalhes de como derrubar o inimigo. Satanás é muito melhor do que o lobo para pegar o piu-piu. Ele faz os planos, mas consegue. Ele faz um plano e pega você. Paulo diz: nós não ignoramos as maquinações. Dr. Gilberto Pickering, um americano que foi missionário durante 30 anos na selva amazônica no Brasil, nos anos 50 até 80, não sei se ele ainda é vivo, ele escreveu vários livros sobre isso. Os 10 primeiros anos de missionário na selva, ele ficou doente cada dia, vomitava, voltava para os Estados Unidos, tratava, voltava, vomitava sangue, diarreia com sangue, nunca tinha nada, não tinha úlcera, não tinha câncer, não tinha nada, mas era sempre doente, sempre doente, sempre doente. 10 anos depois, encontrou uma irmãzinha pequenininha e disse assim: pastor, o senhor precisa repreender os demônios que estão lhe atacando. Ele disse: quê? Que demônio? Aí ele aprendeu, ele repreendeu, nunca mais ele ficou doente. Os demônios da selva amazônica, daquela tribo, o atacavam com enfermidades. Dr. Gilberto Pickering diz uma frase muito interessante num dos seus livros: é muito bobo o soldado que em guerra caminha sem escudo, sem arma, crendo que o inimigo não vai fazer nada. Nós precisamos estar alertas. Eu não quero que você saia daqui com medo. Ai, balançou a cortina. O que será que foi? Não sei, pode ser um demônio, pode ser o que for, mas deixa lá. Não vai te fazer nada. Não quero que você saia daqui, mas a gente tem que ficar mais esperto um pouquinho. Ficar um pouquinho mais ligado. A próxima coisa importante que eu queria dizer para você aqui
é que eu não consigo acreditar, não dá para eu acreditar que Satanás pode entrar dentro de uma pessoa que tem Jesus no seu coração. Porque onde tem luz, as trevas não podem habitar. Agora, existe uma coisa chamada opressão. Opressão é um aperto, que pode nos atacar com uma enfermidade, que pode dar um nervosismo, não sei de onde que veio, que pode trazer algumas coisas para a gente, que necessariamente não é uma possessão. A opressão, a possessão. Os que ele pode possuir são aqueles que não têm Jesus no seu coração. O Senhor Jesus Cristo disse, não tema nada, porque o que está no mundo é maior do que você, mas o que está em você é maior do que o que está no mundo. Quando Jesus chega aqui, os demônios começam a falar, não nos tirem daqui. Por quê? Porque Jesus já sabia, chegando, pisou ali, já repreendeu o demônio daquele sujeito. E aparentemente Jesus não orou em voz alta, aparentemente Jesus orou mentalmente. E aquele sujeito demoniado veio gritando, dizendo, não nos tire daqui, não nos tire daqui. Eu não sei entender isso. Tem pessoas que falam que os demônios são territoriais. Eles ficam no território deles. Eu tenho duas experiências que parece que isso pode ser verdade. Eu fui missionário no Uruguai. O Uruguai é complicado para falar de Jesus. Você pergunta para o sujeito, ama Jesus? O sujeito responde, como não? Gosta da Bíblia? Como não? Sabes que é pecador? Como não? Le gustaría ir para a igreja? Como não? Vendrá hoje? Como não? Veio? Nunca. É muito complicado, porque ele aceita tudo e nunca vai. Lá no interior do Uruguai, os gaúchos, gaúcho para o brasileiro, lá também tem gaúchos, são gaúchos, com aquelas pantalonas grandes e bota e a faca aqui atrás e não sei o quê. Os gaúchos têm um ditado. El dicho es este, iglesia para mujeres e maricones. Muito difícil de evangelizar. Agora, as maiores igrejas do Uruguai estão na fronteira com o Brasil. E as menores igrejas do Brasil estão na fronteira com o Uruguai. Você sabe que Porto Alegre é a maior concentração de médiuns espíritas do Brasil inteiro. Parece que empata com Brasília. Você pensou que era Salvador? Salvador é nada. Interessante que o pouco poder do Espírito Santo que está pela fronteira parece que consegue fazer algo na fronteira, e a força espiritual maligna que está do lado de lá parece que pode fazer algo para cá, não sei, mas eu estava vivendo lá e o Dr. Gilberto Pickering, Dr. Peter Wagner, do Fuller Seminário, escreveu um artigo sobre demônios territoriais. E ele disse que um missionário americano estava num país do extremo sul da América Latina, chamado Uruguai, numa cidade chamada Santana. Santana do Livramento brasileiro e Santana do Livramento uruguaia. E ele estava do lado uruguaio, porque ele era missionário no Uruguai, distribuindo folhetos. E vinha uma senhora com o guarda-chuva, andando lentamente. Quando ele se aproximou dele, que ele deu o folheto, ela olhou para o folheto, olhou para ele e meteu-lhe o guarda-chuva na cabeça. E começou a gritar com ele. E ele ficou desesperado com aquilo e ele atravessou a rua. Quando ele atravessou a rua, ele não sabia, mas ele tinha ido para o Brasil. Porque é só uma rua que divide. E do outro lado da rua, depois que ele se recuperou, com muito custo, ele tirou os folhetos do bolso e começou a distribuir. Todo mundo pegava, todo mundo pegava, todo mundo pegava. E para o susto dele, de repente, vem essa senhora descendo a calçada. E ele pega e se encosta assim na parede, no muro onde ele estava, bota os folhetos para trás e fica com medo. Ela se aproxima dele, olha para ele e fala assim, te conheço. Já te vi em algum lugar. E ele, acho que não. E o que você tem aí atrás? Nada. Não, você tem alguma coisa aí sim, pode me mostrar agora. E ele com muito medo mostrou os folhetos, ela falou, o que é isso? Literatura? Coisa de Bíblia? Eu gosto muito de ler. Dá uma para mim. E foi embora feliz. E o Dr. Gilberto Pickering explica, não sei se isso é verdade, se é assim que funciona. Verdade, a história é que os demônios dali não cruzaram a rua. E ela estava mais livre para receber a palavra.
Eu não sei dizer, mas toda igreja que eu fui, eu trabalhei durante 14 anos na Boca do Lixo, em São Paulo, Rua Aurora e adjacências. O bairro chama-se Bairro da Luz, mas é de trevas. Muito travesti, muita prostituta, muito menino de rua, muito drogado, muito tudo. Hoje se chama Cracolândia. Eu vi muita gente ficar endemoniada. E muitas vezes nos cultos as pessoas caem endemoniadas. Faz 11 anos que eu estou nos Estados Unidos. 11 anos que eu estou nos Estados Unidos. A primeira pessoa que eu vi, parece que foi tocada por um demônio num culto, foi domingo passado de manhã aqui nessa igreja. Parece que os demônios não vêm para cá indocumentados. Eles nos entregam aos demônios daqui. E os demônios daqui atuam diferente dos demônios de lá. Os demônios daqui atuam em 3 áreas. Primeiro, a área que eu chamo de capitalismo, que é o capitalismo encapetado. A pessoa vem do Brasil ganhando um salário mínimo, chega aqui e ganha um salário mínimo por semana, fica feliz. Depois descobre que pode ganhar 2. Aí ele faz além do full time, ele vai para o part time. E depois do part-time, ele vai para o terceiro, que eu já chamo de more time. Né? E aí ele descobre que a mulher dele pode trabalhar também, os filhos podem trabalhar, e de repente, dinheiro se torna uma coisa extremamente importante. E aí a gente fica vivendo um capitalismo. Não estou dizendo que a gente não deve viver com dignidade, eu gosto de viver bem. Mas essa é uma área. A gente é capaz de não faltar em nada, mas é capaz de faltar na igreja para fazer alguma coisinha que dê um dinheirinho a mais. Segundo, a outra ação maligna que tem por aqui é a ação da rebeldia. A palavra de Deus diz que o pecado de rebeldia é como o pecado de feitiçaria. E é impressionante como ovelhas têm dificuldades de receber um comando, uma ordem, ou mesmo uma orientação de um pastor. Parece que as pessoas que vêm do Brasil, nem todos vêm nessa situação. Eu estou falando dos meus 11 anos para trás, não daqui para frente. As pessoas que chegaram indocumentadas, parece que eles têm medo de tudo. Por exemplo, os brasileiros aqui têm uma síndrome, um pânico, chama-se pânico de luz azul. É só uma luz azul estar piscando na rua, a gente entra em pânico. Pânico de luz azul. Interessante, eles têm medo. Eu ajudei muitos brasileiros que têm dificuldade de ir na escola dos filhos, porque os filhos estão indo mal, mas eles têm medo de conversar com a professora, que a professora vai descobrir que ele é indocumentado e ele vai ser expulso do país. Eles têm medo de qualquer autoridade, da professora, do guarda, do IRS, têm medo de toda autoridade, mas tem uma autoridade que eles não têm medo, o tal do pastor. Aí o que você está falando? Quem é você? Quem que você pensa que você é? Então essa área da rebeldia é uma área que Satanás deita e rola na cabeça de muitos crentes. E a terceira é da autocomiseração exagerada. O sujeito entra no seu escritório e fala: pastor, eu não estou bem. A primeira coisa que eu falo, quem já foi no meu escritório aqui sabe, você vai sair daqui muito triste comigo, porque eu vou falar umas verdades para você. Você só nunca vai poder ficar triste comigo porque eu não fui honesto. Mas eu vou falar umas verdades. E no final da primeira sessão eu sempre pergunto: quer voltar? Quase sempre as pessoas falam não. Tem alguém aqui que já foi na sessão comigo e ouviu isso? Eleison? Já fuiste, é verdade? Aí está. Pero ella volvió. Porque eu falei em português, ela não entendeu. Mas você dá um comando, a pessoa fala: pastor, não sei o quê. Olha, você conhece esse versículo da Bíblia? Conheço. Você está indo contra um versículo que você conhece. Você está plantando e está colhendo isso daí. Quer mudar a colheita? Muda o plantio. Amém? Vamos orar a hora. Aí a pessoa sai, chora. Chega no corredor, ela fala assim: Márcio, cara, pastor me destruiu, acabou comigo, ele é bom para a palavra, mas a palavra também, ele olha e usa para destruir, ele acabou comigo. O Márcio falou: não, o que ele fez? Márcio, eu não sei, mas eu fui lá numa palavra de conforto e ele acabou comigo, ele só me pisou. E o Márcio fala para a mãe, para a esposa, para o vizinho, não sei o que. As 3 áreas que o diabo atua aqui. Agora, domingo passado, eu estava sentado lá, no meu banquinho, escondido do pastor David, que eu morro de medo dele. Gente, de vez em quando ele faz assim.
Aí eu cutuco o cara da direita, ele levanta, ele... Eu cutuco o cara da esquerda, ele levanta, o pastor... É horrível. Ele fala no meu ouvido e eu não entendo nada. Nada. Eu só falo yes, ele, como? Oh, no, no, no. Não é fácil, não. Hoje, e sempre ele fala, na hora da oração, os pastores vêm para frente. Eu morro de medo. Se vem alguém que é americano, como é que eu vou orar em inglês com ele? Jesus, please save. Forgive. Please. Não sai. Oração não sai em inglês. Aí hoje eu não aguentei, tinha um casal lá na frente chorando sozinho. Eu falei, quer saber, só põe minha mão e ora em silêncio. A hora que eu botei minha mão, os dois viraram para mim, ai, pastor, thank you, pastor, look this photo, this is my daughter, this is my blá, 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 blá. Eu chorando, porque eu não entendi, aí ele chorando por causa da dor, meu Deus. Eu falei, Deus, tem misericórdia, me ajuda a entender. E essa hora, aí entendi. Eu falei, agora o senhor tem que me ajudar a orar, faz um trem aí que eu vou ter que orar agora. Aí quando eu suspirei, que eu dei um passo, tinha alguém atrás de mim, eu falei, não, outro não. Olhei, era um casal de Brasília. Esse eu sei orar. Mas também orei uma oração de meia hora, até acabar o culto. Você não sabe os rolos que eu entro aqui. Quando você for fazer um placement test, faz o pior possível, senão nós vamos acreditar que você sabe. Eu estava sentadinho lá na minha galeria, escondido, passa uma senhora, eu falo, oi? Ela olhou para mim, não respondeu nada, eu falei, sorry. Ela ficou olhando para mim, eu falei, are you Brazilian? Eu falei, eu sou brasileiro. Eu falei, então, como vai, tudo bem? Como vai? Eu sou pastor Nasci, pastor dos brasileiros aqui. Que joia, muito prazer. Você já esteve no culto à noite? Não, há muitos anos atrás eu fui, ou há muito tempo atrás eu fui. Tá bom, e você vai sentar onde? Não sei, eu vou sentar aqui, eu estava procurando um lugar, eu vou sentar aqui. Aí sentou. Começou a contar a história da vida dela para mim ali antes de começar o culto. E na hora o pastor Dave falou assim, olha, quem está com problema fica de pé, e o corpo de Cristo vai pôr as mãos em você. E ela estava do meu lado, ficou de pé, então me levantei também. Um jovem pastor que estava ali na frente e uma senhora viraram para trás, colocaram as mãos. Como ela era brasileira e o pastor David estava orando em inglês por ela, ela entendia bem inglês, eu falei, quer saber, eu vou desandar uma oração em português aqui. E eu botei a minha mão na cabeça dela e falei, Deus, tem misericórdia. E aí então eu disse, Satanás, eu te repreendo. A mulher endureceu e começou a cair para trás. Quando eu vi que ela caiu para trás, eu segurei, a ajudei a sentar e ela ficou dura. A irmã da frente, americana, tinha um bom discernimento nisso. E eu olhando para ela, ela virou para a moça e falou assim, qual o seu nome? Aí ela abriu o olho e disse, meu nome é fulana. Deu o nome dela direitinho. Eu pisquei para a irmã americana e ela fez assim para mim. Depois eu a levei para o aconselhamento. Foi a única vez em 11 anos. E mesmo assim, nós seguramos a barra para não ter nada ali. Porque talvez eles atuem diferente aqui. Eu perguntei para ela, você sempre senta aqui? Ela falou, não, quando eu venho, eu moro a 2 horas daqui. Quando eu venho, eu sento na galeria. Mas hoje eu estava tão incomodada que eu resolvi descer. Deus seja louvado pela vida dela. Então, eu não entendo muito dessa coisa de território, porque os demônios não queriam sair de Gadara. Mas ficaram lá. Mas o mais importante da nossa lição, que oração? 7h50? 50? Esse relógio é crente. O mais importante da nossa lição, que eu queria que você soubesse, é sua posição espiritual em Cristo Jesus. Se você tem Jesus, você precisa saber disso em 5 minutos. Abre sua Bíblia para Efésios capítulo 1. Se você tem dificuldade de abrir para Efésios capítulo 1, eu vou lá bem rapidinho, mas é muito importante que você leia na sua Bíblia Efésios capítulo 1. Vocês estão atrasando o culto, a culpa não é minha. Efésios capítulo 1, depois de Gálatas. Efésios capítulo 1. Todo mundo achou ou não achou? Amém? Muito bem. Então,
Esse capítulo 1 de Efésios está falando das bênçãos espirituais em Cristo. Bendito seja Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com algumas bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Algumas bênçãos? Todas as bênçãos. Quando eu li isso, eu falei, Deus, cadê todas? Só tenho meia dúzia, manda tudo. Não interessa o quê, vai jogando. Todas as bênçãos espirituais em Cristo, porque Deus nos escolheu, parará, parará, parará. Aí ele vai começar a falar do poder do Espírito Santo, ali do versículo 7 para baixo. Redenção por meio do perdão, as riquezas a qual derramou sobre nós, blá, blá. E nos revelou o ministério da sua bondade de acordo com o seu bem propósito estabelecido em Cristo para fazer convergir com ele todas as coisas terrenas, blá, blá. Nele fomos escolhidos, tendo predestinado conforme, blá, blá, blá. E aí ele vem falando do versículo 15 em diante, o que vai acontecer com Jesus quando o poder do Espírito Santo cai sobre Jesus. Vamos lá? Por essa razão, desde que eu ouvi falar da fé que vocês têm no Senhor e no amor que demonstraram com todos os santos, não deixe de dar graça a Deus por vocês, mencionando minhas orações. Peço que Deus, nosso Senhor, Pai, nosso Senhor Jesus Cristo, glorioso Pai, lhes dê o espírito de sabedoria, de revelação, pleno conhecimento dele. Oro também para que os olhos do coração de vocês sejam iluminados, a fim de que vocês conheçam a esperança da qual chamou, as riquezas da gloriosa herança que dele nos santos, e a incomparável grandeza do seu poder para conosco. Preste bem atenção. A incomparável grandeza do seu poder para conosco os que cremos. O poder é para quem? Nós os que, preste bem atenção, nós os que cremos, tem que crer no Senhor Jesus Cristo. Os que cremos conforme a atuação da sua poderosa força. Esse poder, preste atenção, esse poder Ele, Deus, exerceu em Cristo. Quando esse poder de Deus, que é para a gente também, foi exercido em Cristo, fez algumas coisas com Cristo. Vamos ver o que isso fez com Cristo. Veja lá, que fez? Primeiro, ressuscitou Jesus dos mortos. Número 2, fez Jesus assentar-se à sua direita. Sim ou não? Onde que Jesus está sentado? Nas regiões celestiais. Onde que são as regiões celestiais? Não sei, mas eu sei que elas são, olha aí, muito acima, versículo 21, muito acima de todo governo, autoridade, poder e domínio que se nomeia e que se possa mencionar, não apenas nessa era, mas também na que há de vir. Onde Jesus está sentado? À direita do Pai, que é muito acima de todo poder e autoridade que se nomeia. Onde Jesus está sentado? Muito acima. Agora olha o capítulo 2. O capítulo 2 está contando a nossa história. Antigamente nós éramos mortos nas nossas transgressões, pecados, e a gente vivia segundo o curso desse mundo, éramos filhos da desobediência, da ira. No versículo 3 anteriormente, todos nós vivíamos assim, satisfazendo as vontades da nossa carne, seguindo os desejos do pensamento, como os outros, éramos por natureza merecedores da ira. Agora, versículo 4, todavia, Deus, que é rico em misericórdia, pelo grande amor com que nos amou, deu-nos vida com Cristo quando ainda estávamos mortos nas transgressões. Pela graça sois salvos. Então, quando Deus nos salvou? Quando Deus nos salvou? Quando a gente era bonzinho? Quando a gente ia na igreja? Ele salvou quando a gente era o pior do tudo. Que Ele gosta é do que é ruim mesmo para consertar. Olha ali, agora veja bem, versículo 5. Deu-nos vida com Cristo quando estávamos ainda nas nossas transgressões. 6. Deus, presta atenção, nos ressuscitou com Cristo. E com Ele, esse Ele aqui é Cristo, nos fez assentar nas regiões celestiais, em Cristo Jesus. É muito importante que você saiba disso. Se Deus botou Jesus sentado aqui, à direita de Deus, o Senhor está aqui no trono, invisível, não sei como é, o Senhor é Espírito invisível, mas o Senhor Jesus é sentado aqui, e eu estou com Jesus, dividindo a cadeira, uma perna cada um, ao lado do Pai. Onde eu estou sentado agora, espiritualmente falando? Muito acima de todo poder, e nome, e autoridade, e qualquer espírito, e qualquer poder do mundo, do espaço, do universo. Quem tem Cristo está sentado acima de tudo isso. Muito acima. Por isso, quando Jesus chega, o gadareno, o demônio que está no gadareno, fala com Jesus. Ele conhece Jesus. Deixa eu dar uma informação para você. Todos os demônios do mundo conhecem Jesus.
Dr. Russell Shedd disse em Efésios capítulo 6, num dos seus livros, que os demônios estão hierarquicamente divididos pelo planeta. Em cada vila, em cada lugarzinho, tem demônios escalados pelo grande Lúcifer para fazer a obra dele lá. Tem demônio em todo lugar. Em todo lugar. Tem demônio em todo lugar. Todo lugar. Todo lugar. Mas cada um dos demônios, o mais furreca que puder ter, do mais elevado, eles conhecem Jesus. E toda vez que Jesus se aproxima, eles sabem, Jesus se aproxima. Uma vez na festa de Iemanjá, nas praias do Praia Grande, São Paulo, eu estava lá num dos centros espíritas. Eles fazem uma festa no sábado, milhares de centros espíritas vão para as praias fazer oferendas para Iemanjá. E nós estávamos lá. Não baixou o espírito. Naquele centro não baixou o espírito. E nós fomos expulsos de lá. Eu era missionário no Uruguai. Os uruguaios também gostavam da macumba brasileira. E na festa de Iemanjá, num riozinho do interior de uma cidade chamada 25 de Maio, nós estávamos lá, desde 7 da manhã, um grupo de pastores orando em jejum. E os ônibus começaram a chegar com os centros espíritas. Os terreiros, cada um no lugar, fazia as oferendas. A cidade, 15 mil habitantes. A cidade inteira desce para a beira do rio para receber as bênçãos dos deuses da macumba. E nós estávamos orando. Um membro da igreja daquela cidade, uma igreja Assembleia de Deus, 7 membros, sabia onde os terreiros costumavam ficar. Nós levantamos as mãos e falamos, fechamos os céus, impedimos os demônios de descerem. A glória do Senhor se revele nesse lugar. Os terreiros começaram a chegar, desciam com seus batuques, muitos travestis. O pessoal pergunta, por que tem tanto travesti? Pombagira. Pombagira entra na mulher, prostitui, entra no homem, é travesti. Nem todo travesti tem pombagira, nem toda prostituta tem pombagira. Mas alguns casos sim. E aí os terreiros estão lá, e a gente perto dos terreiros e tal. E a gente tinha ficado já 2 horas de oração ali, chegamos muito cedinho. E de repente eu vi uma senhora levando uma menininha pelas mãos, e a menininha só tinha a parte de baixo, da roupinha de baixo, e estava sendo levada para um pai de santo que começou a esbaforar a fumaça do charuto no rostinho daquela criança, e tinha sacos plásticos cheios de comida, e ele esfregava os sacos plásticos de comida naquela criança, 4 ou 5 anos. Ela ia ser oferecida a Iemanjá de alguma maneira. Aí meu coração não aguentou. Eu fui, toquei no pai de santo assim, disse, no meu espanhol estragado, disse, ei che, espanhol do Uruguai, ei che, escúchame, eu sou brasileiro, e puedo dar uma palavrita aí para tu pueblo? E ele, assim, ele estava abaixado, falou, por supuesto, graças. Aí eu fiz assim para o batuque. O pessoal viu que eu estava falando, o batuque parou. Eu falei para gente, em espanhol eu falei para eles, eu cheguei do Brasil agora, e eu quero dizer uma coisa para você. O que vocês estão fazendo aqui com essa criança, e para vocês não é nada de Deus não. Aí tirei o canivete, porque a Bíblia diz que a Bíblia é a espada. Eu tinha uma pequenininha que era um canivete. É uma biblinha pequenininha. Isso aqui é a Bíblia Sagrada. Isso é a Bíblia Sagrada, e a Bíblia diz que isso que vocês estão fazendo aqui é coisa para demônio. Aqui está cheio de demônio, de demônio, de demônio. Aí pronto, virou quase apanhei. Aí o pessoal do batuque veio para cima de mim, me empurrou, o pai de santo falou, você era para falar isso, você não era para falar nada, vai embora daqui, some daqui, e não sei o quê. E aí a minha fé foi mais para lá, eu fui também. Eu vou falar que eu estava com medo. Presta atenção. 25 anos depois, eu estou pregando uma conferência missionária em São José dos Campos. Na hora do intervalinho, que conferência é bom na hora do intervalo, né? Tudo que é conferência é bom no intervalinho. A gente troca cartão, toma cafezinho, faz amigos e arruma confusão, né? Para ir pregar um na casa do outro, na igreja do outro, essa coisa assim. Uma pessoa me abraça e fala, Nassif, como vai? Você não sabe a alegria que eu tenho de estar aqui com você. Eu falei, obrigado. Ele falou, Nassif,
você lembra do pastor fulano de tal? Eu falei, lembro. Ele falou, cara, o ano passado, nós estivemos na igreja dele lá em Montevidéu. E ele mandou um abração que ele nunca esquece. Daniel Kerk é o nome do pastor. Ele nunca esquece de você. Eu falei, é mesmo? Ele falou, e ele, quando ele viu que eu e minha esposa estávamos ali, ele falou, hermanos, há uma pareja, casal, há uma pareja de brasileiros aqui, parate, fica de pé. E eles ficaram de pé. E o pastor Daniel, mire, se um dia encontra pastor Nassif em Brasil, eu vivi em Curitiba e os caras em São José dos Campos, 650 quilômetros distante. Se um dia encontrar pastor Nassif, mire, hable esto a ele. Hermano Eduardo, parate. E levanta o irmão Eduardo e faz assim para o casal de brasileiros e o Daniel quer falar, esse é o pai de santo. Naquele dia, acabou o centro, não baixou o espírito naquele lugar. Todo mundo foi embora. A cidade não desceu por alguma razão. Eles foram para casa. E aquele pai de santo não podia parar de ouvir na cabeça dele, demônio, 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 demônio. Ele foi numa igreja. Qual igreja? Do pastor Daniel. Entregou sua vida para Jesus e fechou aquele centro. Por quê? Se você tem Jesus, não importa quantos demônios há. Não importa. Eles todos conhecem o Jesus que habita no seu coração. E por causa da sua posição em Cristo, eles não podem nada contra você. Domingo que vem, a gente sai de Gadara. Mas eu conto com você aqui para a gente continuar essa história. Amém? Feche seus olhos. Senhor Jesus, nós te louvamos, nós te bendizemos, nós te agradecemos porque o Senhor é o nosso Deus. E agora, Deus, com a autoridade que o Senhor nos concede como teus filhos, assentados com Jesus à direita do Pai, muito acima de todo poder e autoridade, sabendo que o que está no mundo é maior do que nós, mas o que está em nós é maior do que o que está no mundo, nós todos repreendemos agora toda e qualquer atividade do maligno na nossa casa, na nossa vizinhança, no nosso trabalho, em nome de Jesus Cristo. Clamamos, Deus, a tua bênção, declaramos que o diabo está derrotado e que Jesus é vitorioso para sempre nas nossas vidas. Obrigado, Deus, porque estamos libertos, livres. Os demônios não poderão nunca mais contra nós, porque eles conhecem o Jesus que habita no nosso coração. Louvado seja o teu nome, Deus. Se tem gente aqui oprimido, entristecido, machucado, enfermado, e a hoje percebe que é uma ação do maligno, em nome de Jesus eu repreendo toda obra do maligno e clamo a tua bênção, o teu milagre, a tua intervenção. Em nome de Jesus. Agora feche os seus olhos, por favor. 1 minuto mais. Você já entregou sua vida para Jesus? A Bíblia Sagrada diz: quem crê com o coração e falar com a boca, este será salvo. Crê que Jesus é o Senhor, o Salvador, o Deus Salvador. Você crê que Ele morreu na cruz por você. Mas algum dia você usou as suas palavras para dizer: Jesus, eu confesso, eu creio, é verdade, sou pecador, sou pecadora, mas eu te peço, entre em minha vida agora e torne-se para sempre o dono de minha vida. Você já orou uma oração parecida com essa? Você já soltou isso? Se você nunca o fez, eu vou animar você a fazer isso hoje. Só para você não ter dúvida de que você já fez isso. E se você nunca fez mesmo, faz agora. Porque quando Jesus entra, Ele perdoa pecados, Ele dá uma nova vida, Ele expulsa a escuridão e te dá a vida eterna. E eu quero que você saia daqui, um homem, uma mulher, um moço, uma moça, um jovem, uma jovem, um senhor, uma senhora, totalmente libertos de qualquer ação do maligno, de qualquer presença, por causa da presença de Jesus no seu coração. Então, se você nunca orou, ora comigo agora. Não é uma oração para você virar crente da minha igreja, bem que eu gostaria, lógico, mas é uma oração para você ter Jesus no seu coração.
Talvez você já frequente a igreja, já creu em Jesus, mas pintou uma dúvida, não deixa, ora agora, para sempre, de uma vez, decididamente, confessa, abre tua boca. Por quê? Porque o diabo não sabe ver que Jesus já está lá dentro? Lógico que sabe. Porque o diabo só sabe quando você ora em voz alta? Lógico que não, ele sabe até quando você ora mentalmente. Ele é um espírito, lembre-se. Mas é por sua causa, para ficar forte para você, para ficar bem marcado na sua vida. Se você nunca orou, ore agora. Se você acha que nunca orou, ore agora. Mas tenha convicção da presença de Jesus. Ore comigo assim. Repete comigo, em voz baixinha. Deixa sair sua voz. Voz alta, suficientemente alta para você mesmo ouvir a tua voz. Mas solta a tua voz. Você vai ver como vai ser forte. Como vai ser importante. Como vai ser aliviador. Como vai ser libertador. Como vai ser curador. Quando você soltar a sua voz. Eu repreendo toda tentativa do diabo de envergonhar você ou te assustar agora. Eu declaro que ele está impedido, que Jesus está livre para falar com você e você falar com ele. Então, abre a sua boca e repete comigo: Senhor Jesus, muito obrigado, porque o Senhor morreu numa cruz e ressuscitou por minha causa. É verdade, sou pecadora, mas agora eu te peço, entra na minha vida, eu te dou a minha vida, eu te dou o meu coração, torne-se hoje o dono de minha vida e o meu Salvador. Muito obrigado, porque o Senhor me aceita do jeito que eu sou. Amém. Amém.